O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, estamos com este Evangelho, assim introduzindo o 6º domingo da Páscoa, desse tempo tão bonito que o Senhor nos concede. É bem verdade que o clima da liturgia, das leituras, especialmente do Evangelho, já vai tomando um sentido de despedida. O Senhor vai preparando os seus apóstolos para assim então subir aos céus, a próxima solenidade que celebraremos, a Ascensão, e então enviar sobre toda a Igreja o Espírito Santo. No domingo passado, vale lembrar aqui, dizíamos que a Igreja é o fruto da Páscoa do Senhor, porque afinal ela nasceu do lado de Cristo, que por nós morreu e ressuscitou, e que continua a sempre nascer da água do batismo e no sangue da Eucaristia. E assim será até o fim dos tempos. Esta é a herança que o Senhor nos deixou. Hoje, neste domingo, a palavra de Deus continua também a falar da Igreja, dessa comunidade do ressuscitado, dessa comunidade que é peregrina, que caminha em meio às dificuldades, às contrariedades e contradições deste mundo, mas sempre firme, sempre rica e forte pela presença de Cristo ressuscitado entre nós. E em particular, não no Evangelho, mas na leitura do Apocalipse de São João, há uma belíssima apresentação da glória de Jerusalém celeste, a nossa Igreja, e João vai descrever: Eis que, na visão, foi-me mostrada a cidade santa de Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Essa Jerusalém gloriosa, meu irmão, minha irmã, é a Igreja. Ela não nasce do povo, não nasce de um projeto nosso, de um projeto apenas humano. Antes, sim, nasce do coração do Pai, que através do Filho Jesus, por obra do Divino Espírito Santo, nos chama, nos reúne e nos faz assim caminhar no sentido da salvação para uma cidade nova, para uma aliança nova, para uma nova humanidade. E a Igreja, que é a verdadeira Jerusalém, que é a verdadeira cidade de Deus, que desce do céu, é santificada pelo sangue do Cordeiro e um dia será totalmente transfigurada na glória de Deus. Não na sua própria glória, mas na glória de Deus, aquela glória que já brilha na face de Cristo que ressuscitou. E esta, pois, é a grande herança que o Senhor nos promete. Havia, na antiga tradição, já dos povos de Israel, que nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel. E hoje, sabemos, a Igreja é mais do que Israel.
Ela é a porta aberta a todos os povos, e por isso que as suas portas estão abertas para todos os lados. É bonito de ver, na leitura vai dizer que havia 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul, 3 portas do lado ocidente, para dizer que a Nova Jerusalém ela é aberta para todas as direções. Nela, todos os povos, todas as culturas terão abrigo, poderão simplesmente entrar e ali permanecer. Nós sabemos, não somos mais da antiga tradição, nós não somos judeus, ainda que nascidos em meio a essa cultura, mas em Cristo tudo foi renovado. Ele mesmo disse: eis que faço nova todas as coisas. E se a igreja tem suas portas, em suas portas, nessa visão do Apocalipse, tem as 12 tribos de Israel. De outro lado, tem como alicerce os 12 apóstolos, que estavam ali junto do trono do Cordeiro, na visão da profecia, do Apocalipse. Isso aparece muito claramente na primeira leitura de hoje, quando vai dizer que os apóstolos, assistidos pelo Espírito Santo, decidiram que os cristãos, vindos do paganismo, não necessitavam primeiro se tornar judeus, ou seja, cumprir a lei de Moisés, para daí então se tornarem cristãos católicos. Os cristãos, nós não somos uma seita judaica. E é interessante nessa decisão dos apóstolos, que até hoje ainda repercute, ainda que com influência das tradições judaicas, é uma coisa totalmente distinta. Recordemos o que o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de hoje: ninguém ficará só. O Espírito Santo, o Paráclito, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. E é esse Espírito Santo que santifica continuamente a igreja, que faz com que a igreja se sustente, que se oriente e caminhe. Ela é a própria vida do ressuscitado em nós, como comunidade de fé. E por isso o Senhor, com toda a segurança e com toda a eficácia, nos diz: eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou, e vos peço, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Eu vou e voltarei a vós. E é verdade. O ressuscitado permanece conosco na força do Espírito Santo, e por isso não precisamos ter medo, não precisamos nos sentir sozinhos, confusos, abandonados, pois na força do Espírito, Cristo está sempre conosco. E essa é a beleza que o Evangelho nos faz recordar hoje. Que não esqueçamos que o Senhor está sempre conosco e permanece na sua igreja, pois afinal de contas, segundo o autor sagrado, o templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Cordeiro. Nesta cidade, tão bonita a leitura, vai dizer que já não precisa de sol nem de luz que a ilumine, porque a glória de Deus é a sua luz e a lâmpada é o Cordeiro. Que imagens bonitas, que imagens surpreendentes! A Nova Jerusalém, a igreja, está totalmente imersa em Deus e em Cristo. Ela mesma é templo de Deus no Espírito Santo. Ela vive na luz de Cristo, apesar das trevas deste mundo. Para o mundo, que somente quer enxergar a igreja às vezes como uma realidade exterior, uma instituição, uma ONG, limitar por demais a eficácia da graça de Deus. Nós cremos que a igreja é muito mais do que isso. A igreja é uma obra viva do Espírito Santo. A igreja é aquela que nos conduz para os sacramentos e por isso é um grande mistério de fé. Não por acaso nós rezamos, professando a fé, dizendo: eu creio na igreja una, santa, católica e apostólica. E ao renovar a nossa fé, mergulhemos cada vez mais neste mistério, porque afinal de contas é mistério de salvação. Crer na obra do Espírito Santo que continua e faz crescer a igreja do Senhor. Vamos, pois, pedir ao Senhor a graça de não nos deixar
decepcionar com as pessoas, com as situações que por vezes a igreja padece. Antes sim, ajudemos nós por obras, por palavras, por oração. Façamos bem a nossa parte, para que de fato a igreja seja um lugar onde as almas possam encontrar a Deus. Que possas viver bem esse final de semana na presença do Cristo, na força do Espírito, santificando toda a tua vida no querer de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.